A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 30. Assim diz o Senhor. Vocês já lembram da explicação, né? Não são as palavras do próprio Jeremias, mas sim as palavras de Deus. Desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra. Lembro que no primeiro vídeo eu expliquei que ele pregou, profetizou, anunciou a palavra de Deus para alguns reis. Então, foi por um período de 40 anos, não foi apenas um rei. Alguns reis, alguns reinados, bons e maus. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá, você que se assenta no trono de Davi. Que ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por estas portas. Então, o que Deus está mandando? Ele expor a verdade diretamente para o rei, para os reis, para os homens investidos de autoridade. E aí fala do povo, fala dos servos. E quem entra por estas portas? Por quê? Porque a cidade era murada, tinha portas, portões, era fortificada. Então entrava pessoas estrangeiras, visitantes, moradores, comerciantes, todos ouviam a mensagem. Ela era gritada, era proclamada. 3. Assim diz o Senhor: pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Então, se Deus estava dizendo, através de Jeremias, que era para praticar o direito e a justiça, o que tu conclui? Que não estavam fazendo o que era direito e nem o que era justo. Se era para livrar o oprimido das mãos do opressor, quer dizer que os opressores estavam oprimindo, explorando, maltratando. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro. Então o que está querendo dizer? Que o estrangeiro era oprimido e maltratado. Não oprimam nem maltratem o órfão e a viúva. O verdadeiro evangelho é cuidar do órfão e da viúva. Deus é o defensor dos órfãos e das viúvas. A verdadeira religião pura, sem mácula, é socorrer os pobres, os necessitados, os órfãos e as viúvas. Então Deus abomina essa injustiça, essa opressão. E aí quando vem o castigo, quando vem a calamidade, quando os inimigos tripudiam, quando o mal campeia, as pessoas dizem: mas por que Deus está fazendo assim? Mas Deus é tão bom, mas Deus é amor, mas Deus é misericordioso, por quê? Por quê? Está ali a resposta. Não estão agindo direito? Não estão fazendo justiça? Estão oprimindo? Estão maltratando o estrangeiro, o órfão e a viúva? O que é isso? Isso é pecado, isso é injustiça, isso é iniquidade, isso é maldade. E Deus transborda, a ira de Deus transborda, Deus cansa, Deus se revolta, Deus não quer mais saber. E aí vem o juízo. Não derramem sangue inocente neste lugar. Aí tu pode pensar: sangue inocente, assassinato, homicídio? Mas quem é inocente? Também crianças. Matar crianças no ventre ou sacrificar crianças.
vimos no outro vídeo, havia um rei que fez isso com seus próprios filhos, porque queria o favor dos deuses, dos ídolos. Manassés, lembra? Porque se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas deste palácio entrarão os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Então, se tu fizer o que é certo, vai haver uma descendência, uma dinastia, uma linhagem, uma promessa que Deus fez irá se cumprir. Mas para isso tem toda a lista, né? Tem todas as regras, as ordenanças, os mandamentos que Deus estabeleceu. Mas, se não ouvirem estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá. Para mim você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Não tem dúvida. Tu tá com a tua Bíblia aberta, tu tá acompanhando, tá a resposta. Por que que veio todo esse castigo, toda essa calamidade? Por quê? Por que que os inimigos tiveram tanto poder para destruir, para fazer o mal, para queimar, para destruir tudo? O templo, a cidade. Porque o povo de Deus, o povo que se chamava pelo nome de Deus, abandonou. Na tua Bíblia está escrito abandonou? Abandonou a aliança do Senhor. E fizeram o quê? Adoraram outros deuses e serviram outros deuses. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Pecaram. E tudo que a gente viu. A injustiça, a opressão, a exploração, a maldade, a morte, o assassinato, enfim. É uma lista de pecados. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente por aquele que foi para o exílio, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Olha isso. Isso é uma profecia contra o rei de Judá. Isso é Deus falando. Deus dizendo o que vai acontecer. Então não tem dúvida, se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. E a gente faz o que? A gente chora, a gente teme, a gente sofre. Porque é fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. E é isso que a gente está vendo. As pessoas estão caminhando para a destruição, caminhando para o inferno, para a perdição, porque elas querem pecar. Elas não querem obedecer. Deus prefere obediência do que sacrifícios. A ira de Deus vem contra a desobediência, a rebeldia, a rebelião, contra o pecado. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que foi levado deste lugar. Nunca mais voltará para cá, porque morrerá no lugar para onde o levaram cativo, e nunca mais verá essa terra. Tudo isso aconteceu. Os reis foram capturados, mortos.
alguns presos, alguns torturados, envergonhados, coisas terríveis aconteceram. E Deus disse, se vocês se arrependerem, eu vou cessar, sabe? Cessa a praga. Nada vai acontecer se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim. Israel, se tu te voltar para mim, se tu te converter, se tu abandonar os falsos deuses, os falsos ídolos, se tu me amar, se tu me colocar em primeiro lugar. Aí eu fico pensando, tu que tá me acompanhando desde o início, que tá pensando assim, mas Deus fala sempre a mesma coisa. Sim, e Ele fala para mim e para ti a mesma coisa. Me coloca em primeiro lugar, busca Deus em primeiro lugar, e o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Desde o início é isso. Ele falou para Adão, ele explicou. Então o povo é que se rebela, o povo que busca outro caminho, distante de Deus, afastado da vontade de Deus. E isso também reis que deveriam fazer justiça, que deveriam praticar o direito, fazer o que a palavra de Deus. E quando eu falo reis, é bem da época de Jeremias, mas nós temos líderes, governantes, pessoas que deliberadamente pecam. Lembra do espinheiro? Escolhe um espinheiro para ser líder, tu vai ter que suportar os espinhos, tu vai ter que ficar debaixo dos galhos cheio de espinhos, tu vai ser ferido pelos espinhos. Então aqui, o castigo veio para o povo? Veio, mas veio para os reis também. Veio para a casa real e era descendente de Davi. Aí outro rei, aqui é uma profecia atrás da outra contra os reis, contra os grandes, os nobres, os importantes. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Aí tu pensa assim, então aqui tem uma explicação, ó. É injustiça. Os seus aposentos, o que quer dizer? Faz coisas dentro de casa, na intimidade, escondido. Lá fora mostra uma imagem, uma aparência, mas dentro da sua casa é outra. Contraria o que é direito. Explora o próximo. Oprime o próximo. Escraviza o próximo. A gente estudou em Eclesiastes o mal, que esse é um mal que está na terra. As pessoas se aproveitam umas das outras. Seres humanos escravizam outros seres humanos, oprimem, exploram, fazem o mal. E aqui está claro, ó, faz ele trabalhar de graça. Quem é que trabalha de graça? Dizem que nem relógio trabalha de graça, mas é um escravo, porque não ganha salário. Ai daquele que diz, edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros no uso de cedro? Por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe corria bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me, diz o Senhor? O que quer dizer aqui? Que o pai andou no caminho de Deus. Ele julgou a causa do aflito e do necessitado. E isso significa que conhecia Deus. E tudo ia bem. Só que aí o filho não segue os passos do pai. Os filhos pecam. Às vezes os pais pecam e os filhos sofrem as consequências. Nesse caso está dizendo que houve o quê? Os pais estavam fazendo o que era certo. Os pais julgavam a causa do aflito, do necessitado, e tudo corria bem. Então quer dizer, tá na obediência, vai ter bênção. Tá em santidade, vai ter proteção. Faz o que é direito, o que é justo, Deus vai estar sempre sobre a tua vida.
te cuidando, te livrando do mal. Deus tem um compromisso, uma promessa contigo. Mas tem filhos que querem seguir seus próprios caminhos, que querem desobedecer, que querem ser filhos rebeldes, não querem fazer o que Deus manda. E aí fala conhecer a Deus. Se tu conhece a Deus, tu vai saber o caráter de Deus. Tu vai saber que Deus é justo. Então, se Deus é justo, tu tem que ser justo. Se Deus é bom, tu tem que ser bom. Se Deus é santo, tu tem que ser bom. Tu tem que ser santo. Conhecer a Deus é imitar a Deus, é seguir o exemplo de Deus. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me, diz o Senhor? Então, os filhos se parecem com o pai. 17. Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. A gente está vendo aqui que é uma questão de caráter. É um povo desonesto, é um povo ladrão, é um povo explorador, ganancioso, que derrama sangue inocente, quer dizer, é injusto, é maligno. Tu tá entendendo? É muito pecado, e é um pecado instituído, oficializado, é uma prática, é um jeitinho, sabe? É uma cultura, é algo que todos fazem. Acham que Deus não vê, acham que Deus tá muito distante, tá? Deus não sabe o que está acontecendo aqui na Terra. Posso fazer o que eu quiser. Posso infamar a Terra, né? Posso poluir a Terra, posso contaminar a Terra, posso adoecer a Terra. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Lembra que eu falei os reis, né, no primeiro vídeo? Não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai majestade. Olha que sério isso. Quando chega a justiça de Deus, a morte, o castigo, tu não deve lamentar. Porque é como se tu estivesse dizendo, Deus está errado. Sabe quando vem a colheita? A pessoa plantou, 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 semeou, semeou, semeou. Tu falou, 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 tu avisou. E ela nunca te ouviu. Ela sempre riu da tua cara. Ela sempre achou que tu era louca, que tu tinha algum problema. Mas tu só lê a Bíblia. Tu só acredita na Bíblia. Tu vive numa bolha. E olha o que diz. Irmão, teu irmão, tua irmã, teu Senhor, tua majestade. Quer dizer, tem pessoas que são iguais a ti, da tua família, e tem pessoas superiores a ti. Significa que quando o juízo vier, o castigo vier, vai ser para grandes e pequenos. Como diz no Apocalipse. Não vai escapar ninguém. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. É a palavra de Deus, é o próprio Deus que está dizendo. Vocês roubaram, vocês mentiram, vocês mataram, vocês extorquiram, vocês oprimiram, vocês adoraram falsos deuses, vocês são idólatras. Não adianta depois chorar o leite derramado. Como se você... Olha só, então, morreu o irmão, morreu a irmã, morreu o Senhor, morreu a majestade, os reis, a gente tá vendo a destruição, tudo queimado, presos, mortos. Aí olha o que diz no 19. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Não importa se era um rei, se ele era até da casa de Davi, descendente de Josias, que foi um rei bom, mas os filhos perdidos, pervertidos, corrompidos, corruptos. Não importa que é teu irmão,
escolheu o mal. Não importa que a tua irmã escolheu o mal. O Senhor Jesus disse que nós devemos nos preparar para aqueles dias que os inimigos seriam os da tua própria casa, que a espada ia se levantar dentro da tua família. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora, irmão contra irmão. E aqui compara com um jumento. Será arrastado e lançado para bem longe. 20. Suba ao Líbano, ó Jerusalém, e grite. Erga sua voz em Bazã e grite desde Abarim, porque todos os seus amantes serão esmagados. Aqui é aquilo assim, ó. Tu não fazia fé, confiança neles? Tu não acreditava neles? Eles não eram os teus deuses, os teus ídolos, os teus aliados, os teus amantes? Onde eles estão agora? Por que ninguém te protegeu? Onde eles estão? Estão todos esmagados, destruídos. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse, não ouvirei. Tem sido este o seu caminho desde a sua mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. Aí tu pensa Deus incessantemente falando a palavra, chamando, Jeremias pregando, ensinando, anunciando, profetizando, e eles não querendo ouvir. E eles vivendo a sua vida como se eles fossem os senhores, os próprios deuses, né? Desde a sua mocidade, tu nunca me deu ouvidos, tu nunca quis ouvir a minha voz, tu nunca acreditou no que eu falei, tu sempre andou nos teus caminhos. O vento apacentará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro. Então você certamente ficará envergonhada e confusa por causa de toda a sua maldade. Você que habita no Líbano e faz o seu ninho nos cedros, como vai gemer quando vierem as dores e as angústias, como as da mulher que está dando à luz? De novo aquela comparação, né? Das dores de parto, assim como o Senhor Jesus falou do princípio das dores também. As angústias. É a fragilidade, é um momento em que tu não tem o que fazer. E aqui tá deixando bem claro que as pessoas buscam amigos, buscam aliados, protetores no mundo. Mas o jogo muda, tudo se inverte. E aí tu fica sozinho. Aqueles que eram teus amigos viram as costas. Ou estão pior que tu. Ou já morreram. Ou já estão presos. E aí, tu vai lembrar de Deus? Vai pedir a Deus que te proteja? Mas tu virou as costas para Deus também? Então o que ele está dizendo? Tá sozinho. Não tem mais ninguém. Só vai sobrar para ti gemer, sofrer as dores e as angústias. É muito triste, gente, é muito triste. 24. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar na minha mão direita, eu dali o arrancaria. Vou entregá-lo, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar a sua vida, e nas mãos daqueles a quem você teme, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Tudo verdade. Nós sabemos que o inimigo que veio do norte, que Deus levantou para destruir Jerusalém, Judá e o templo, foi a Babilônia. Lançarei você e a sua mãe, que eu pôs no mundo, para outra terra em que vocês não nasceram, e ali morrerão. Aqui está falando do exílio, do cativeiro, de tu ser arrancado da tua terra e morrer num lugar inóspito, estrangeiro, longe. Mas a terra da qual eles terão saudades, a essa não voltarão. A terra que Deus prometeu, a terra que Deus deu, a terra que Deus abençoou,
eles nunca mais voltaram, porque eles morreram no exílio, no cativeiro. Será que este Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado, do qual ninguém se agrada? Por que é que ele e os seus filhos foram lançados fora, jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, terra, terra. 3 vezes é falado terra. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem que esse homem não teve filhos. É homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Esse aqui é bem específico, falando de um rei que não teve filhos, que foi morto, né, que foi preso primeiro, né, foi capturado, envergonhado, humilhado e morto, e que o tio acabou reinando no lugar. Porque o que a gente vê? A gente vê que todos os reis foram amaldiçoados, sentenciados, e tudo se cumpriu. Todos morreram, todos foram levados cativos e exilados. E sim, Jerusalém foi destruída. E sim, o templo foi destruído, profanado, roubado, saqueado. E a promessa era que teria sempre um trono, um rei de Davi. Haveria um remanescente, alguém que Deus ia poupar, para que o povo não fosse exterminado, aniquilado por completo. Lembra que tinha em Isaías: um resto volverá, um resto voltará, um remanescente fiel? Pois bem, aqui também tem uma promessa de que Deus vai suscitar um fiel, um digno. O que a gente aprende com mais um capítulo de Jeremias, que aperta o nosso coração, aflige, porque a gente sabe que são profecias que se cumpriram, mas que ainda se cumprirão. Nós sabemos que o pecado causa destruição, causa morte. E o que a gente vai fazer? A gente tem que se arrepender todos os dias. Seguir Jesus é se arrepender todos os dias, pedir perdão todos os dias, confessar os pecados todos os dias, renunciar à alma, à carne, ao coração enganoso, carregar a cruz, obedecer a Deus. E o povo não quer nada disso. O povo quer só prazer, se satisfazer, andar do jeito que quiser, fazer o que der na cabeça, acreditar no que quiser acreditar. Bíblia? Que Bíblia? Não, isso aí não tem nada a ver. O que nós aprendemos hoje? Assim diz o Senhor: executai, praticai o direito e a justiça. Livre o oprimido, o estrangeiro, o órfão, a viúva. Não façam violência, não sejam maus, não sejam opressores. Quem julgar a causa do aflito e do necessitado mostrará que realmente conhece o Senhor, e tudo lhe irá bem. Então a gente vê que a prosperidade, a bênção, a presença de Deus na vida das pessoas é a garantia de que tudo irá bem, que tudo vai dar certo.